Estamos de volta. Ricardo Mota Entrevista desta semana tem como convidado o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Ricardinho Santa Rita. Eu deixei como, enfim, preparação para esse segundo bloco a história dos projetos, né? Você diria que o futuro do turismo, em Maceió especificamente, passa pelo novo plano diretor? Com certeza absoluta, Ricardo. A gente tem que entender primeiro como é a dinâmica urbana social. Até brinquei, essa semana perdemos o Jaime Lerner, eu até falava muito. Eu me especializei em planejamento urbano, cidade inteligente, e não há como pensar uma cidade que é boa para visitar se não for boa para se morar. Então a gente tem que entender. E ele é responsável direto, né, por essa mudança de visão, né? Na prática, né? Exato, ele tinha aquele projeto de acupuntura urbana para você fazer intervenções em certos pontos, gerar fruição, pedestrianismo e as pessoas andando. Aí você desenvolve os negócios, os locais e faz com que esses pontos de visitação tornem-se o que hoje no mundo moderno a gente chama de instagramável, né? A pessoa tira a foto, joga para o mundo e aí essa presença digital do destino faz com que outras pessoas tenham desejo. É o famoso boca a boca. Então a gente tem trabalhado nesse planejamento. Felicidade na rede, né? Felicidade na rede, exatamente. E nós esse ano, já no início, quando achávamos que não teríamos a segunda onda, nos reunimos com o Sebrae, hoje o diretor técnico do Sebrae, o ex-ministro Vinícius Lages, de quem eu fui assessor lá no Ministério. E quando começamos a pensar esse plano de turismo, o Vinícius me chamou e disse, olha, vamos parar um pouquinho aqui, botar uma vírgula aí, porque como é que vai ser o futuro desse setor? As pessoas vão buscar museus ainda, a gente vai ter grandes discussões de ônibus, o que é que o visitante está querendo? Então, uma CVC, que é uma das principais operadoras do país, já fala do quesito sustentabilidade. A gente até soltou essa semana o release da discussão de criar um parque marinho da Pedra Virada. Deus já nos deu aquela barreira de corais fantásticas da Ponta Verde, da Jatiuca, da Pajuçara. Então, por que não criar um produto com a educação ambiental, sensibilizar o visitante? Mas o que é isso exatamente? Como é que você poderia, enfim, defini-lo fisicamente? Fisicamente, Ricardo, o André Fraga, hoje vereador de Salvador, foi secretário de Cidade Sustentável do então prefeito Assemineto. Ele criou lá o Parque Marinho do Farol da Barra. E aí eu não sabia, depois que eu conversei com ele, que estava com essa ideia de criar, que ele fez, a gente criou uma unidade de conservação, então é um decreto que o prefeito faz, mas existe todo um estudo de viabilidade técnica para que a gente faça a educação ambiental para a sociedade local. Então, é a sensibilização ambiental. E, ao mesmo tempo, é um produto. Quem quiser já pode ir, é gratuito, pode ir lá no Farol da Ponta Verde, tocar na Pedra Virada, mergulhar nas piscinas que a gente tem, que são 400, 500, 600 metros em maré rasa. A gente tem o chamado Caminho de Moisés na Ponta Verde. Com organização, fiscalização, enfim, com esse aprendizado ambiental, né? Essa educação ambiental. Exatamente. O IMA fica muito mais aqui na parte urbana de Maceió e o ICMBio no litoral norte, tomando conta das piscinas naturais lá de Pioca. Então, dá essa sensação de que há uma educação ambiental. E, ao mesmo tempo, junto com a preservação, a gente fomentar isso como um produto turístico. Porque no pós-pandemia sabe-se uma coisa, as pessoas vão buscar experiências ao ar livre e atividades de praia em orla urbana serão muito bem-vindas. Então, posicionando Maceió como uma cidade que tem esse parque marinho, a gente... Turismo do sol mesmo, né? Do dia, né? O turismo de sol de dia, né? A gente tem que pensar depois como é que vai ficar museu, a questão cultural, artesanato, por exemplo. Muitos falam para mim, porque o Pontal da Barra está esquecido, foi muito impactado na pandemia. E estudos comprovam que cidades de sol, o artesanato ele é consumido no final da tarde e no começo da noite. E lá no Pontal, nossos artesãos, eles às vezes fecham exatamente às 17 horas. Então, é nessa retomada, tentar entender a dinâmica... É criação de uma nova cultura, né? Na verdade, né? É uma nova cultura, exatamente. A gente precisa repensar a dinâmica urbana. O plano diretor é importante para falar do gabarito, ou seja, se a gente vai ter prédio alto, prédio baixo. O prefeito de JHC, na primeira semana do ano na gestão, recebeu uma comitiva do governo federal para a gente rediscutir. A gente sabe que isso tem muito tempo que se fala, daquele prédio do antigo Detran, para tentar colocar ali, por exemplo, um condo resort. Então, um condomínio de casas com resort para dar... É muito novo. Eu já ouço falar dessa história há muito. Mas eu já ouvi duas vezes na minha vida, esse é o terceiro ciclo. Então, existem diversos desafios grandiosos que a gente está tentando lidar aí para esse novo normal que a gente não sabe quando vai vir. O que eu costumo dizer muito com a nossa equipe é, vamos criar regras de convivência. Então, vamos conviver com esse mundo de incertezas, como o Bauman já dizia, são tempos líquidos. Bastante. Estamos no interregno agora, nesse momento. Interregno é uma expressão que eu gosto muito, né, que ele usava sempre, né, e ele dizia que não era dele, né, mas que ele gostava muito dessa expressão, né, essa transição que a gente não sabe para onde está indo. Mas vamos lá, precisa de muito dinheiro
para que o turismo aqui de Maceió, que é um turismo que tem uma ação já bastante positiva, ele cresça e se torne sustentável, se mantenha no nível de estabilidade grande? Precisa ou não? Dinheiro. Pois é, Ricardo, eu acho que o dinheiro para resolver o turismo de Maceió, de Alagoas, não necessariamente vai estar na gestão pública, porque essa é uma atividade econômica que gera renda. Que acreditamos, com dados. O ex-secretário Jair Galvão, que fez parte da gestão do prefeito Rui Palmeira, ele criou o Observatório de Dados do Turismo para Maceió. Fantástico, a gente faz parte de uma rede de dados, apesar de que em 2020 dados não funcionaram para nada praticamente, porque foi um ano totalmente atípico. Estamos nesse ano atípico. O aeroporto de Maceió, quando criado em 2004, tinha uma capacidade de 5,4 milhões de passageiros. Recebemos no recorde da nossa história, em 2019, ou seja, antes da pandemia, 2,1 milhão. Então a gente teve apenas 40% da ocupação do aeroporto. A rede hoteleira, com 19 mil leitos, ela fechou o ano de 2019 com 74% da ocupação anual. Ou seja, dá para a gente aumentar. A referência é sempre 2019, né? 2019, porque 2020 foi um ano totalmente atípico. Quando você tinha 160 mil visitantes no aeroporto em abril de 2019, você teve 8 mil em abril de 2020. E agora, esse último mês de abril, a gente teve cerca de 60, ou seja, a gente não recuperou ainda a malha aérea. Para você ter ideia, Ricardo, a malha rodoviária traz 600 mil pessoas por ano, referente a 2019. E o Cruzeiro Marítimo, que já chegou a passar de 50 mil visitantes, foi 20 mil. E está aí. Cruzeiro Marítimo, como é que vai ser? Colocar 2 mil, 3 mil pessoas dentro de um cruzeiro. A gente já via antigamente, às vezes tem uma infecção por alimento e você parar um navio inteiro. E agora, com esse momento de pandemia, vai ter que se repensar os protocolos para Cruzeiro Marítimo, para as próprias passagens aéreas, as companhias precisam rever. Então a gente está com um momento de muita incerteza para planejar o futuro, mas a única certeza é que o turismo ele traz o recurso privado. Então, é preciso dinheiro? Sim, mas não necessariamente esse dinheiro é do poder público. Para não ser, por exemplo, a questão das línguas sujas, né, que não se resolve. É um nó ali que não se desata, né, até agora. Maravilha, Ricardo, se perguntar isso. A gente tem já mapeado, o prefeito no dia 30 de janeiro me incumbiu de ser o coordenador do grupo de trabalho das línguas sujas. Existem hoje 11 estações elevatórias, uma demanda de reestruturação de infraestrutura, né? A questão física, que é a estação 9, que fica entre a Amélia Rosa e a Avenida Jatiuca, em frente ao edifício Patmos. Existem mais 5, 6 pontos que a gente precisa criar uma estação elevatória. A ADEME, recentemente, convidou o prefeito para que eles possam bancar esse projeto e a gente, prefeitura, fazer o projeto base executivo e aí o poder privado e público nessa parceria conseguir resolver. É, ao mesmo tempo, a praia, o grande orgulho do cidadão local, seja de Alagoas, de Maceió, mas as línguas sujas e o salgadinho, uma grande vergonha, que são pontos críticos que a gente tem que resolver. Eu não quero nem falar sobre o salgadinho, primeiro porque eu tenho uma saudade imensa do salgadinho que eu vi ainda, né, que eu consegui ver, enfim. Mas acho que muita coisa pode ser feita nessa questão das línguas sujas. Não me parece que seja um problema insolúvel, né, nessa altura. Já foi muito mais grave, né? Exatamente, Ricardo. E aí, assim, às vezes as pessoas dizem, o ponto de criticidade é porque a Casal sempre teve interferência política e não batia nas ligações clandestinas. Eu tenho certeza que a BRK, que agora assume a operação de concessão, ela vai apertar o cerco, então a gente vai conseguir, com a parceria público-privada, resolver esse problema. Até porque, para o município, já que a gente vive de ISS, IPTU e TBI, se a gente resolver a balneabilidade das nossas praias, todo o valor da especulação imobiliária cresce, então ganha a própria ADEME, o mercado imobiliário, nós que somos prefeitura que arrecadamos, a sociedade cidadã. Vou fazer outro intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta para você. Jaraguá faz parte da solução? Com certeza. Daqui a pouco.